Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos aqui engrandecer o nome do Senhor por este 15 de maio de 2024, pela oportunidade que Ele nos dá de novamente retornarmos aqui para mais uma aula, desta feita, a aula de número 193 do CETADB, sempre com a participação do pastor Ciro Sanches Cibordi, e nós estaremos falando nesta oportunidade sobre o arrebatamento. Perguntas escatológicas é o tema geral, e o tema mais específico, vamos falar aqui sobre o arrebatamento. É o assunto que nós temos aí divulgado a pauta, com os assuntos ou as perguntas, que os nossos alunos, irmãos e irmãs fizeram, nos encaminharam aqui pela nossa live e também através das nossas redes sociais, através também do nosso WhatsApp ou ainda através da nossa secretaria de atendimento aqui do curso teológico. E nós queremos desde já engrandecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês que sempre nos acompanham. Aqueles que estão conosco pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Como nós vamos falar sobre arrebatamento, eu convido a todos para uma leitura bíblica na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 13. Vamos ler aqui do 13 até o 18, e o texto bíblico diz o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta então é a nossa leitura bíblica, Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos de 13 a 18, para iniciarmos aqui a nossa aula de número 193. Muito bem. Pai, Senhor, pastor Ciro Sanches Zibordi, conta a benção, conta a ação, entrega tudo no extraordinário. Pastor Ercos, tudo bem? Sempre melhorando no Senhor. Maravilha. Tá chegando bem a minha imagem aí? Tá, imagem boa, áudio tá bom. Ontem eu tive... Quem tá ouvindo bem, dê glória. Diga um amém. Ontem eu tive um problema sério aqui com a internet, né? Mas o pessoal não teve aí dando uma manutenção esses dias? Ou falharam? Tiveram aqui e resolveram ontem, né? Mas a questão vai e volta, né? Entendi. Mas hoje parece que está melhor, né? Ótimo. Aqui na nossa rua aqui, enfim, aqui na região nós temos 3 ou 4 operadoras de internet. E nós temos uma que é oficial e temos uma segunda que nós deixamos de backup. Quando falha uma, a gente já pluga a outra. Mas aí, assim, tá tudo funcionando. Aí eles vêm ali na rua, juntam uns 2, 3 carros ali, colocam escada para cima do poste, sobe, mexe fio. Daqui a pouco a nossa que estava funcionando para de funcionar. Aí é uma coisa esquisita. Dá até para pensar uma bobagem, né? Do tipo assim, os caras são da operadora concorrente, arrumam um jeito de estragar o negócio para você se irritar com a situação. Mas, graças a Deus, a internet aqui no estúdio hoje está perfeita. Vamos que vamos. Complicado porque é tudo junto, né? Então, fica tudo no poste ali, passa 4, 5 fios, as caixinhas, compartilha até as caixinhas para as conexões, enfim. É um negócio doido, complicado, mas a gente está aí e tem que se adequar, a essa realidade. É o que tem, né? Como a gente diz assim, é o que tem para o momento, então a gente tem que se ajustar a isso daí. Eu percebi que a hora que eu estava aqui fazendo a leitura, o nosso irmão Renato fez uma pergunta: há um número mínimo de alunos para abrir um núcleo do CETADB na minha cidade? Na verdade, você pode abrir um núcleo do CETADB com qualquer quantidade de aluno.
Pode ser um aluno estudando individual, podem ser 2 através do núcleo, 3, 4, 5, 10, 50. A partir de 6 alunos, o material do professor é gratuito. Então, você abre o núcleo com qualquer quantidade. Porém, se forem de 6 para mais, aí o material do professor é gratuito. Essa é uma benesse que a gente repassa aí para os monitores. Eu vou depois, irmão Renato S. Camelo, depois eu vou voltar a falar contigo, vou mandar uma mensagem aqui, não é? Aí o Eliel já respondeu ali, ó, Renato, a partir de 6 alunos, é isso aí, a partir de 6 alunos para ter a gratuidade do livro do professor. Tá joia? Se forem menos, a gente atende também, porém aí nós não temos condições de oferecer essa gratuidade. Eu quero aqui reforçar o nosso bem-vindo a cada um dos irmãos e irmãs que já estão conosco para esta aula de número 193. Perguntas escatológicas é o tema geral e o tema específico para hoje é o arrebatamento. Amém, pastor Ciro? Amém? Então vamos lá. Estamos acompanhando. Vamos lá. Tá, joia, então. A primeira questão, na verdade, era a última da passada, mas como ela é um tema que é bastante abrangente e depende de uma introdução bem esclarecedora, eu achei melhor naquela oportunidade nós encerrarmos a aula 192 e deixarmos essa questão para hoje. Não é? Então nós vamos falar a respeito do arrebatamento secreto. E a pergunta é essa: qual passagem fala sobre o arrebatamento secreto? Amém. Bom, os textos principais que nós podemos utilizar para essa questão são 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 55, e também Hebreus, capítulo 9, versículo 28, né? Claro que quando você explica uma doutrina, você recorre a vários argumentos e uma construção, né, que você faz com base na analogia geral da Bíblia. Tá chegando bem aí, pastor Alex? Tá bem, tá joia. Eu estou desconfiado, porque ontem eu estava falando e aí eu falei um tempão e depois eu descobri que o pessoal não estava me ouvindo. Não, aqui tá normal. Tá, maravilha. Então tá certo. Se tiver qualquer problema, o senhor me avisa, por gentileza. A gente fala. Estou meio desconfiado dessa internet. Eu troquei aqui, mas ela anda dando alguns sinais que não tinha antes. Muito bem. Então, os textos principais que nós podemos utilizar é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 55, e Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Nós vamos voltar a esses textos daqui a pouco. Eu só estou respondendo de imediato para ninguém falar que eu estou dando voltas, né? Porque o pessoal fala, foi perguntado sobre a passagem, só que eu tenho que explicar para a pessoa poder entender quanto ao caráter secreto do arrebatamento, né? Porque quando você fala em arrebatamento secreto, muitas pessoas que não estudam sobre essa questão de maneira detalhada, muitas vezes recorrem a o que elas ouvem falar por parte dos críticos. Porque geralmente a crítica que se faz é a seguinte: olha, tem muita gente que, em vez de seguir o que diz a Bíblia, segue o que diz o filme Deixados para Trás. Porque no filme Deixados para Trás as pessoas desaparecem e tal. E aí muita gente diz que isso não é bíblico. Claro que o filme tem ali uma boa dose de exagero, é uma obra ficcional, então aparecem ali algumas coisas que a gente não sabe exatamente se será daquele jeito, ou até de uma maneira até mais espantosa do que aquilo que aparece no filme, né? Nós temos que aguardar. Agora, o que nós podemos abordar é a definição do arrebatamento do ponto de vista bíblico e o porquê desse caráter secreto ser ressaltado. Não somente na nossa declaração de fé, é importante dizer isso, que a declaração de fé das Assembleias de Deus diz claramente que o arrebatamento será secreto, mas também outros escritores de renome, como o próprio pastor Antônio Gilberto,
Se você ler o calendário da profecia, você vai ver lá que ele, por várias vezes, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, quando ele fala do arrebatamento, ele diz que o arrebatamento será secreto. Agora, então, é importante explicar o caráter secreto do arrebatamento, porque o arrebatamento, como o próprio nome já diz, é um rapto. Vem do latim raptus, que, por sua vez, deriva do próprio grego, cujo verbo ali para arrebatar, que Paulo utiliza, no português está lá no particípio passado, né? Seremos arrebatados. O verbo ali no grego é o verbo harpazo, né? Harpazo. Harpazo no grego, o que é? É tomar com rapidez, com violência, é como que alguém arrancando algo, tirando algo rapidamente. Não é algo lento, gradual. Não, é rápido. Rápido e radical. Ou seja, é como se fosse alguém roubar, né, nesse sentido de tirar, tomar, tirar com violência e com rapidez. É esse o sentido de harpazo no grego, raptar. Ou seja, isso mostra que o arrebatamento será um livramento rápido. E de acordo com 1 Coríntios 15, que eu começo a citar agora, nós vemos ali a partir do versículo 50, que será algo como um átomo. Ou seja, o átomo no grego, claro, é o termo que designa algo que é a menor medida de tempo, uma coisa muito rápida. E no texto em língua portuguesa aparece ali num abrir e fechar de olhos, né? Porque se você abrir e fechar o olho, você vê a rapidez como isso acontece. Então é um exemplo para a rapidez de como acontecerá o arrebatamento. Alguém dirá, não, mas ali não fala do arrebatamento, ali fala da transformação do corpo. Agora, qual é o sentido da transformação do corpo acontecer tão rápido para o arrebatamento ser lento, né? As pessoas gostam de descompactar o arrebatamento, separar aquilo que ou os elementos constantes do arrebatamento, mas nós sabemos que tudo acontecerá num abrir e fechar de olhos, porque Paulo diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E quando você conecta esta passagem de 1 Coríntios 15 com 1 Tessalonicenses 4, nós respondemos uma pergunta similar há pouco tempo, nós vemos que essas duas passagens em conexão, elas mostram exatamente que o arrebatamento será algo muito rápido. Será realmente como desaparecer diante dos olhos das pessoas. Não vai ser algo que as pessoas vão ficar olhando assim e tal. Não. Isso não é um arrebatamento. O arrebatamento é, de fato, algo muito rápido. E quando nós falamos de secreto, não é porque as pessoas não vão ver o crente desaparecendo. As pessoas poderão até ver, digamos que um crente esteja conversando com alguém e no momento do arrebatamento a pessoa desapareça. Claro que essa pessoa que está conversando com o crente vai perceber que o crente desapareceu. O crente foi tomado. Mas onde está, então, o caráter secreto? Está no fato de que a pessoa do mundo não vai saber o que de fato aconteceu. Somente o crente arrebatado é que saberá o que está acontecendo, porque somente ele verá o Senhor. Somente ele irá ao encontro do Senhor. É algo secreto. É nesse sentido de que o mundo não vai tomar conhecimento. E nós temos exemplos na própria Bíblia a respeito disso. Você vê que o próprio Senhor Jesus, numa certa ocasião, está lá em João capítulo 12, ele orou ao Pai e disse: Pai, glorifica o teu nome. E o Pai lhe respondeu, dizendo: já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E quando o Pai deu essa resposta ao Filho, o que aconteceu? As pessoas que estavam ali
perto de Jesus ouviram um barulho que veio e a multidão se dividiu. Uns achavam que eram anjos, outros achavam que era um trovão. Ninguém conseguiu discernir. Por quê? Porque o pai falava secretamente com o filho. As pessoas à volta não tomaram conhecimento. Foi algo que nós podemos dizer que tem um caráter secreto. Paulo também, quando o Senhor Jesus se revelou a ele, quando ele estava a caminho de Damasco, o que aconteceu? Havia uma comitiva que acompanhava Paulo, mas aquela comitiva não conseguiu entender o que Jesus falou com Paulo. Ouviu lá um barulho até, uma luz que brilhou, mas não conseguiram ouvir a voz do que falava. Somente Paulo entendeu. Por quê? Foi uma revelação também secreta nesse sentido. Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, ele esteve num período de 40 dias entre os seus discípulos, e a Bíblia diz também que ninguém tomou conhecimento a não ser os próprios discípulos, isto é, a igreja nascente. Mas, irmão Ciro, isso não tem nada a ver com arrebatamento, muitos dirão. Veja, eu estou explicando o caráter secreto para você entender por que o arrebatamento é chamado de secreto. Agora, vamos àquelas passagens que eu citei inicialmente, mas só citando um último argumento que, às vezes, os próprios pré-tribulacionistas utilizam para alguns pré-tribulacionistas, claro que não têm essa mesma convicção que nós, eles têm um entendimento de arrebatamento que, a meu ver, não é bem a definição de arrebatamento. No afã de se opor ao caráter secreto do arrebatamento, eles começam a dizer, não, todos os arrebatamentos que aconteceram até hoje foram públicos. E o arrebatamento também será público. Veja, eu penso que essa afirmação, ela não tem respaldo na palavra de Deus. Porque nenhum arrebatamento constante da Bíblia foi público, do ponto de vista de que as pessoas do mundo, as não salvas, tomaram conhecimento. Veja, no caso do arrebatamento de Enoque, menciona-se que ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Não consta que as pessoas viram isso acontecendo. No caso de Elias, quem viu ali, quem presenciou foi Eliseu, mas Eliseu é um servo do Senhor. Não diz que todas as pessoas em volta contemplaram o arrebatamento de Elias. No caso do arrebatamento de Filipe, é a mesma coisa. Assim que ele batizou aquele homem, ele foi tomado e levado lá e se encontrou em Azoto. E no caso de Jesus, alguém dirá, não, Jesus ele subiu à vista da igreja. Bom, em primeiro lugar, é bom corrigir aqui algo, porque Jesus não foi arrebatado. O que aconteceu ali não foi arrebatamento, ele foi assunto aos céus. Outro dia eu vi até um importante teólogo dizendo, não, nós vamos ser arrebatados assim como Jesus foi arrebatado. Não, Jesus não foi arrebatado. Jesus foi assunto aos céus. E mesmo assim, a despeito de não ter sido um arrebatamento, teve o caráter secreto. Por quê? Porque só a igreja viu o que estava acontecendo. Porque o caráter secreto é justamente isso. Jesus ressuscitou e no espaço de 40 dias ele apareceu somente à igreja nascente. No momento da sua ascensão aos céus, a mesma coisa. Somente a igreja nascente viu Jesus subindo. O caráter secreto reside aí. Somente a igreja tomará conhecimento. Somente a igreja verá. O mundo não tomará conhecimento. E isso vai acontecer também por ocasião do arrebatamento. E aí eu volto aos textos que eu tinha citado. 1 Coríntios 15, que diz que vai ser num abrir e fechar de olhos, então é algo muito rápido, imperceptível, portanto, para o mundo não vai saber do que se trata. E o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, diz o quê? Diz que, assim como Jesus ele se manifestou a primeira vez, ele virá segunda vez, ou ele, na verdade, aparecerá. O termo ali no grego significa o seguinte, Jesus será visto por aqueles que o esperam para a salvação. E salvação, ali em Hebreus 9, 28, é no sentido de glorificação.
é a salvação final, porque a nossa salvação ela é posicional no passado, ela é progressiva no futuro, né? Operai a vossa salvação com temor e tremor, disse Paulo escrevendo aos Filipenses, e a nossa salvação ela é perfectiva, ela é a glorificação, é o seu aspecto perfectivo, é a glorificação. Então é nesse sentido que o autor de Hebreus diz, olha, Cristo aparecerá a segunda vez para a nossa glorificação. Mas ele aparecerá para quem? Ele será visto por quem? Será visto por aqueles que o esperam para a salvação. O texto é muito claro. Não é a mesma coisa que Apocalipse 1:7, porque Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá, mas ali não é uma referência ao arrebatamento. Arrebatamento não é objeto do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse já começa quando menciona a parte futurível, a parte futura, a parte escatológica, já menciona a igreja no céu. João já vê a igreja no céu glorificada, representada pelos 24 anciãos, que é uma representação da igreja. Nós explicamos isso aqui várias vezes. Então, no livro de Apocalipse, cujo objeto é a segunda vinda, ou seja, a descida de Jesus à terra, em poder e grande glória, e não o arrebatamento, quando a igreja sobe ao encontro nos ares, é claro que lá em Apocalipse 1:7, no prólogo do livro, em que se antecipa aquilo que será tratado no livro, claro, João diz, inspirado por Deus, que eis que, aliás, é Jesus falando, né? João registrou, eis que cedo vem, na verdade, e todo olho verá, na verdade, né? Aliás, ali é João falando, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. É lá em Apocalipse 22 que Jesus diz, eis que cedo vem, e ali ele fala, ali sim, né? Já no epílogo do livro, ele faz uma referência indireta ao arrebatamento, porque ali sim é uma referência quando ele vem para galardoar, não é? Embora não seja o objeto do livro, mas no epílogo se menciona já fora da sequência do livro de Apocalipse, há uma palavra de fortalecimento, de esperança da parte do Senhor para a igreja. Aí ele diz, eis que cedo vem e o meu galardão virá comigo. Então, pastor Eric, são essas passagens que nós poderíamos destacar. Claro que as pessoas talvez quisessem um versículo assim, eis que o arrebatamento do Senhor será secreto, mas quem lida com doutrina sabe que não é assim que funciona, né? A doutrina ela é construída. E alguém dirá, então é uma construção. Claro, toda doutrina tem o seu grau de construção. Agora, precisa ver se essa construção ela é plausível, ela é coerente, ela está de acordo com a analogia geral da Bíblia. E eu penso, modéstia à parte, que o arrebatamento, como nós defendemos, com o seu caráter secreto, honra as Escrituras. Maravilha! Então está explicado a questão do arrebatamento secreto. Agora nós vamos para um outro aspecto que também está ligado ao arrebatamento. A questão é esta: os que ficarem no arrebatamento não terão oportunidade para participarem das bodas do Cordeiro? Então, as bodas do Cordeiro, ela é para a igreja glorificada. Igreja glorificada é a igreja do arrebatamento. É a igreja formada por todos os salvos de todas as épocas, e essa igreja que será arrebatada. No dia do arrebatamento, a igreja que subir, ela, na verdade, antes de subir ao encontro nos ares, ela será transformada. O texto diz claramente, né? Nós seremos transformados, glorificados, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Essa igreja que sobe, essa igreja que será glorificada, é a que vai participar das bodas do Cordeiro. Mas haverá outros salvos depois disso? Sim, a Bíblia mostra no livro de Apocalipse outros salvos. Agora, esses salvos, dentro do período tribulacional, eles não vão participar do período. Eles não vão participar do período, ou melhor, esses salvos dentro do período tribulacional, eles não vão participar das bodas. Por quê? Mesmo os que morrerem e forem mártires desse período,
o corpo fica na terra. É a parte imaterial que vai para o paraíso. Agora, estes que vão para o paraíso e vão estar apenas na parte imaterial, espírito e alma, eles não vão ingressar no mesmo lugar onde estão já os salvos glorificados. Porque os salvos glorificados, eles vão estar na condição espírito, alma e corpo, que serão reunidos para a ressurreição e vão ser glorificados, né? Então, essas três partes vão ser glorificadas, e aí você tem o salvo, espírito, alma e corpo, ele então, plenamente, ele é glorificado. Quem morre dentro do período tribulacional, o corpo ainda fica na sepultura, ou fica na terra, em algum lugar, porque a Bíblia diz o mar dará os seus mortos e tal, muitos vão ser, na verdade, haverá explosões e parte do corpo vai para um lado, parte para o outro. E, claro, o Senhor tem poder para reunir tudo isso. E no caso do salvo, vai haver não apenas uma reconstituição, mas vai haver uma glorificação do corpo. Mas no caso dos mártires do período tribulacional, e isso é depois do período tribulacional, né? A igreja, ela é glorificada, está no céu, participa das bodas do Cordeiro e depois ela desce com o Senhor. Quando ela descer, claro, o Senhor, antes de instaurar o milênio, ele vai ressuscitar os mártires do período tribulacional, aqueles que estarão no paraíso, na condição imaterial. Então, essa parte imaterial, ela se encontra com a parte material na terra, acontece então a ressurreição, para que estes que foram salvos também dentro do período tribulacional, ingressem no milênio. Porque o texto de Apocalipse 20 é claro, reinarão com ele. Esses vão reinar também com o Senhor, mas eles não terão participado das bodas do Cordeiro. Então, a pergunta do nosso irmão é se os que ficarem, claro, os que ficarem, se eles forem salvos, eles vão ingressar no milênio, mas não vão participar das bodas do Cordeiro, porque as bodas do Cordeiro, o casamento, né, é exclusivo para a igreja glorificada, a noiva do Senhor, que vai estar preparada por ocasião do arrebatamento, ela participa. Claro que aqueles que forem salvos durante o período tribulacional, lá na frente, eles também vão fazer parte da igreja glorificada. Mas isso já será depois das bodas do Cordeiro. Então, eles não participam das bodas do Cordeiro, mas ingressam no milênio. Existe até um grupo de pré-tribulacionistas que defende a ideia de que as bodas do Cordeiro vai ser na terra, vai ser dentro do próprio milênio, justamente para que todos os salvos, inclusive os salvos do período tribulacional, e eles defendem também que os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar lá no fim do período tribulacional, para que todos os salvos, né? É um arranjo, na verdade, para tentar fazer com que todos os salvos participem das bodas do Cordeiro. Mas eu, na verdade, vejo que a Bíblia é muito clara ao dizer que as bodas vão acontecer nos céus. Porque quando diz lá em Apocalipse, vindas são as bodas do Cordeiro, o tempo grego ali, na verdade, não gosto de entrar assim em muitas particularidades, porque nem todos estudam o grego o suficiente para entrar nessas particularidades, mas o tempo verbal ali é o chamado aoristo, né? Que mostra que o evento já terá acontecido, né? Não é que ele vai acontecer, não é algo que está previsto para acontecer na Terra, mas, na verdade, o evento terá acontecido no céu, porque a igreja já está no céu antes do início do período tribulacional. João já viu. Claro que um grande parêntese se abre para que haja explicação do período tribulacional, os selos, as trombetas, as taças. Por isso que você só vai ver a menção às bodas diretamente lá no capítulo 19. Mas se você desse um salto, se não houvesse, por exemplo, os capítulos 6 a 18, que é um grande parêntese, né? Você poderia perfeitamente pular do capítulo 5 de Apocalipse para o 19, você veria que é uma continuação. Pode ver que lá em Apocalipse 19,
as mesmas criaturas são mencionadas, glorificando a Deus, adorando a Deus, prostrando-se diante de Deus, do Cordeiro. É a mesma referência. E ali menciona-se o exército, o Senhor vestido com vestes brancas, não é? E diz, ali se menciona que o linho finíssimo é a justiça dos santos. E já no capítulo 4, os anciãos que representam a igreja, eles são mencionados com coroas na cabeça, vestes brancas e também assentados em tronos. Então, você pode perfeitamente pular do capítulo 5 de Apocalipse para o 19 para você ver a igreja do céu. Claro que Apocalipse tem os outros desdobramentos, porque quem lê Apocalipse percebe que há essa alternância entre céu e terra, o tempo todo, mostrando o que está acontecendo no céu e o que está acontecendo na terra. Por isso que você não vai ver logo de imediato as bodas acontecendo. Mas claro que a igreja, ela entra no céu para o grande casamento. O casamento vai acontecer no céu, não é? Então, só um esclarecimento, mas vamos adiante, pastor Hércules. Com certeza. Então, está aí. Essa questão, pastor, assim que foi feita a divulgação do temário, na verdade eu já fiz na outra semana, mas com a informação de que não aconteceria, não é? Que não aconteceria naquela oportunidade, mas exatamente no dia de hoje, teve um dos nossos irmãos que questionou a respeito disso. E eu expliquei para ele exatamente dessa maneira como o irmão acabou de explicar novamente aqui. E eu estou gostando da ideia porque o irmão está na live. Ele já entrou ali, eu vi que ele entrou, mas eu expliquei exatamente assim e ele não concordou. Ele não concordou com a explicação, mas amém, está aí. Foi exatamente a mesma explicação que eu dei. Não tem como. Que honra para mim saber que eu não destoei aí da sua... a honra é minha. Posição, né? O escatólogo aqui não sou eu. Olha a irmã Viviane aí, Deus abençoe. A irmã Viviane é amiga nossa aí de São Paulo, está sempre participando também dos nossos estudos, né? Maravilha. Maravilha. Seja sempre muito bem-vinda. Pois então é isso aí. Na verdade, o escatólogo aqui é você, não sou eu. Agora não é possível a gente fazendo live aqui desde 2020 sobre escatologia e não saber explicar essas coisas que são elementares, né? Aí eu expliquei para o irmão, mas ele não concordou. Mas ele está aí. Até agora ele não deu nem oi. Mas amém, eu vi que ele entrou ali, até acenei para ele. Mas é apenas para esclarecer. Eu falei para ele que ele deveria estar na live, porque esta aula responderia a questão novamente para ele. E certamente o irmão acrescentou aí para ele as informações que ele precisava para poder entender esse assunto. Mas vamos lá. A outra questão que nós temos, meu pastor, é esta aqui, ó. A geração de hoje está vivendo qual período da igreja? É uma pergunta que tem duplicidade, né? A geração de hoje está vivendo qual período da igreja? Aí a outra questão é, o arrebatamento acontecerá e logo já se iniciará o período do anticristo? Então, do ponto de vista histórico, claro, os historiadores eles vão falar dos vários períodos da igreja, vai falar lá do tempo dos apóstolos, depois o tempo da igreja perseguida, e a Idade Média, e a Reforma. Tudo bem. Agora, do ponto de vista escatológico, claro que muitos também gostam de fazer uma associação desses períodos que eu mencionei com as 7 igrejas da Ásia, que é, na verdade, uma aplicação, mas que não corresponde ao que realmente o texto sagrado diz. Aquelas igrejas não representam períodos históricos. Elas são igrejas que realmente existiram, né? Claro que os historicistas gostam de fazer esta aplicação e até alguns pré-tribulacionistas também gostam dessa abordagem. O mestre Antônio Gilberto, por exemplo, no seu livro Calendário da Profecia, ele faz essa referência, mas eu conversando com ele, inclusive pedindo explicações sobre essas questões, ele deixou claro para mim que é simplesmente uma aplicação e não uma afirmação peremptória e tal, como se fosse algo profético, não é? Esses períodos, como se fosse uma continuidade. A igreja de Éfeso representa o período da igreja apostólica, depois vem a igreja de Esmirna,
representando outro período da igreja perseguida e tal, e depois outro período. Não, não é esse o sentido. Então, dito isto com relação à questão histórica, nós podemos afirmar que o período em que a igreja está hoje é o que a Bíblia chama de últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Agora, é interessante que, biblicamente falando, os últimos dias começaram no primeiro século. Quando começaram os últimos dias? Pedro foi muito claro. Quando ele cita a profecia de Joel, e ele diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito, ou derramarei do meu espírito sobre toda a carne e tal. Então, Pedro, que tinha autoridade apostólica, ele interpreta a profecia de Joel como sendo, na verdade, a inauguração, né, dos últimos dias, um período, claro, de derramamento do poder do Espírito, mas que a própria Bíblia também esclarece que é um período de males, né, de sinais. Paulo falou que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, é um período difícil e que, de acordo com as palavras de Jesus, que menciona ali o termo odin, né, no grego, quando ele fala do princípio das dores, ele fala das dores de parto, porque o termo odin é um termo recorrente na literatura apocalíptica, né, numa referência às dores de parto. Claro, mostrando que, na medida em que se aproxima o evento culminante, os sinais se intensificam cada vez mais. Então, a gente até faz um gracejo, às vezes, dizendo que nós estamos já, se os últimos dias começaram no primeiro século, nós estaremos hoje já, talvez, nos últimos minutos ou nos últimos segundos, mas aí você vê que os últimos dias é do ponto de vista de Deus. E para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. Então é importante entender isso. Então nós estamos ainda nos mesmos últimos dias. Agora, fazendo uma correlação com o arrebatamento, porque o nosso irmão diz, a geração de hoje está vivendo qual período? O arrebatamento acontecerá e logo já se iniciará o período do anticristo? Veja, o arrebatamento é iminente. Ele é iminente, então, desde o primeiro século, a igreja está esperando o arrebatamento. O apóstolo Paulo mesmo disse, nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ou seja, Paulo, ele também disse, nem todos dormiremos. Então, Paulo, ele tinha esperança de ser arrebatado. Isso fala da iminência do arrebatamento, porque iminência significa que o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. Não aconteceu em 2000 anos, mas continua sendo iminente. Iminente significa que pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer antes de terminar essa live, pode acontecer daqui a 10 dias, daqui a 1 ano, daqui 20 anos, ninguém sabe. Quando eventos importantes aconteceram ao longo da história, claro, os cristãos acreditavam que o Senhor viria. Mas nós que somos salvos, devemos estar prontos para a vinda do Senhor, que pode acontecer a qualquer momento. Com respeito ao anticristo, o irmão agora mudando um pouco aqui já o enfoque da nossa resposta, porque ele pergunta, o arrebatamento da igreja acontecerá e logo já se iniciará o período do anticristo? Aqui é importante nós entendermos duas definições. Primeira, com respeito ao espírito do anticristo, e segunda, com respeito ao homem chamado anticristo, né? O espírito do anticristo, claro, como nós estamos nos últimos dias, esse espírito está presente desde o primeiro século. João falou, filhinhos, é a última hora. E ele mesmo falou lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, que o espírito do anticristo está presente no mundo. O espírito do anticristo nós devemos entender como? Devemos entender que o espírito do anticristo é uma referência ao próprio Satanás. Satanás, na verdade, quando você lê o livro de Apocalipse, você vê que antes de mencionar-se
a primeira besta, que é o anticristo, com chifres e com aquelas características que lhes são peculiares, né? Antes de aparecerem esses sinais na besta, essas mesmas características, digo, aparecem no próprio Satanás, quando você lê o capítulo 12 de Apocalipse, quando ali se menciona o dragão. Por quê? Porque, na verdade, o homem anticristo que virá, ele vai ser tão somente um preposto de Satanás. Mas quem vai estar, na verdade, agindo na terra é o próprio diabo, por meio desse seu preposto. Aliás, ele vai ter dois prepostos. Ele vai ter um líder religioso, que é o falso profeta, e um líder político, que é o anticristo. As duas bestas, a besta que sobe do mar, que é o anticristo, e a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Então veja que o espírito do anticristo já está presente no mundo desde sempre, desde o primeiro século. Agora, o homem anticristo, esse sim, ele só vai entrar em ação após o arrebatamento da igreja. Porque, é bom que se diga, é um homem como qualquer outro. Não é encarnação do diabo, é um homem como qualquer outro, que estará a serviço de uma agenda anticristã, assim como muita gente hoje está a serviço dessa agenda anticristã. Tem líderes aí no Brasil, fora do Brasil, tem muitos metidos à besta aí por aí, que estão cumprindo já essa agenda, que muitas vezes é uma agenda globalista, né? Que é uma agenda que atende perfeitamente os objetivos do anticristo quando ele vier em pessoa, e pode ser que este homem já esteja no nosso meio, mas ele não foi ainda possuído por Satanás, a ponto de ele ter a convicção de que ele é esse líder como preposto de Satanás. Porque, na verdade, o que vai acontecer com o anticristo é similar ao que aconteceu com Judas. Judas, ele começou a fazer movimentos no sentido de trair o mestre, ele foi avançando. Interessante que tanto Judas como o anticristo são chamados de homem do pecado, ou melhor, filho da perdição, né? Judas é chamado de filho da perdição, e o anticristo também é chamado de filho da perdição. Judas não nasceu filho da perdição, ele se tornou. Ele foi fazendo movimentos nesse sentido, até que chegou uma hora que Satanás possuiu Judas. Diz a Bíblia que Satanás entrou em Judas. Mas ele teve oportunidade de se arrepender. Ele não se arrependeu e o diabo entrou nele, tomou posse da vida dele e ele fez o que fez, consumando a traição. O que vai acontecer com o anticristo é a mesma coisa. Ele não vai nascer anticristo, predestinado a ser anticristo. Não. Veja o que João falou, 1 João capítulo 2, versículo 18. Como vem o anticristo, muitos se têm feito anticristo. Veja, muitos se têm feito. Porque, na verdade, Deus não seria injusto de predestinar alguém para ser anticristo. Predestinar alguém para cumprir essa agenda e já ser condenado de antemão antes de nascer. Na verdade, isso é o que dizem os nossos irmãos calvinistas, de quem nós discordamos, né, com todo respeito, mas não defendemos essa tese, porque nós cremos que Deus concede ao ser humano a possibilidade de escolher, porque Deus não fez autômatos, Deus não fez robôs, Deus fez seres livres, seres morais, que podem tomar decisões. Claro que o ser humano, hoje, ele não tem como tomar boas decisões no que tange a salvação por si mesmo, mas para isso existe a graça de Deus, que se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Esta manifestação da graça que nós chamamos também de graça preveniente, uma graça que vem antes, para iluminar, para capacitar, para convencer o pecador para que ele possa tomar a decisão. Mas, ao fim e ao cabo, a decisão é tomada. A graça não é
irresistível. A graça, ela é capacitadora. Ela é uma graça que convence. É uma graça que persuade, mas não é uma graça que força o ser humano. Não é algo que, na verdade, é coercitivo. Não. A salvação não é imposta. A salvação, ela é proposta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu primogênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário crer, é necessário se arrepender. Então, mesmo o anticristo, claro, ele só vai ser possuído por Satanás após o arrebatamento da igreja, mas é alguém que vai estar já a caminho, né? Não pense você que o anticristo vai nascer dentro do período tribulacional. Não. É alguém que já estará fazendo movimentos no sentido aí de pôr em execução essa agenda anticristã. Hoje nós vemos esses movimentos. Nós vemos, inclusive, como a ONU tem sido utilizada como instrumento de uma implantação de um sistema global, um sistema globalista. Não vá confundir globalismo com globalização, não é? A globalização é importante do ponto de vista econômico, as trocas entre as nações, isso tudo é muito importante. Há coisas que o Brasil faz melhor e ele pode exportar para Portugal, há coisas que Portugal faz melhor e pode exportar para o Brasil. Essas trocas são importantíssimas, a globalização é muito boa. Agora, o globalismo tem a ver com uma agenda anticristã que está sendo imposta. E aí, claro, tudo está sendo preparado para que ascenda um líder global, um líder mundial, que, biblicamente falando, nós sabemos que é o anticristo, o homem anticristo, que vai ser um homem como qualquer outro, que vai estar em atuação no mundo, mas quando a igreja for arrebatada, este homem, que é chamado homem do pecado, ele já terá feito a sua escolha, ele já terá rejeitado, claro, as ofertas graciosas do Espírito para que ele seja salvo. Ele vai escolher ser um preposto de Satanás e aí ele vai ser possuído. Ele vai ser tomado por demônios, ele vai ser tomado pelo próprio Satanás nesse sentido, e aí sim ele vai se manifestar. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte: não podemos confundir o espírito do anticristo, que já está no mundo, que é o próprio espírito de Satanás, com o homem do pecado, a pessoa, o homem anticristo, que será um homem como qualquer outro, mas que será possuído por Satanás. Mas não é a encarnação do próprio diabo. Há pessoas que assistem filmes e ficam impressionadas, né? Eu já assisti, por exemplo, filmes do anticristo em que o bebezinho ali no colo da mãe já tem aquela cara de demônio, quando olha para a criança, até uma maldade, né, que se faz com as crianças aí, com os bebezinhos, né, fazerem esse tipo de coisa, porque isso não corresponde à verdade, porque o anticristo não vai nascer anticristo. Ele vai ser uma pessoa como qualquer outro que vai se tornar anticristo, ele vai escolher, assim como Judas não nasceu o traidor. Ah, irmão Ciro, mas ele era traidor. Quando você lê os evangelhos, sempre lá os evangelistas dizem que ele é o traidor. Veja, os evangelistas escreveram depois de tudo ter sido realizado. Claro que eles carregaram na tinta, por quê? Eles escreveram depois da traição de Eles Deus. foram testemunhas, né? Que Judas é o traidor. Então, por isso que em todas as listas de apóstolos, Judas aparece por último. Por que você acha que Judas aparece por último? Porque Judas é o traidor. Ele já tinha consumado a traição, ele já tinha se suicidado, né? Claro, e perdeu o seu lugar no colégio apostólico, perdeu a salvação. É o único caso em que a Bíblia diz claramente que se perdeu a salvação, não é? Porque Pedro utiliza, inclusive, o seu argumento baseado nos Salmos é que Judas precisava ser substituído justamente porque ele perdeu o seu lugar no colégio apostólico. Judas se desviou indo para o seu próprio lugar, ou seja, para o lugar que ele próprio escolheu. Bom, essa é uma outra questão, mas eu citei como paralelo para mostrar que o anticristo também, assim que acontecer o arrebatamento,
algum tempo depois, né, ele já vai estar agindo, ó, é um homem que já vai estar agindo, e ele vai ser possuído por Satanás para pôr em execução aquilo que está na profecia de Daniel 9, versículo 27, que menciona ali a última semana de Daniel, né, a 70ª semana, que é justamente o período tribulacional, quando será estabelecido um acordo com muitos, né, diz a Bíblia, por uma semana, e na metade da semana o acordo será rompido quando o anticristo se voltará contra os judeus, né, os israelitas, dentro do período tribulacional. Muito bem, meu pastor. É só assim, ajudando. Se o arrebatamento acontecer daqui a pouquinho, então é porque esse indivíduo já está aí. Né? Ele já está aí, pode até ser um desses líderes que se destacam de alguma forma hoje no mundo. Né? Nós não sabemos, mas essa é uma realidade possível. Né? O problema é que o pessoal inverte a ordem, né? Eles dizem, Jesus vai voltar porque o anticristo já está aí. Mas, na verdade, ninguém sabe se o anticristo, aquele que vai ser o anticristo, já está aí realmente, né? Porque, veja, no tempo da Segunda Guerra Mundial, o pessoal achava que o anticristo era o Hitler. Claro que o Hitler não deixa de ser um anticristo, né? Porque João falou, como vem o anticristo, muito se tem feito anticristo. Claro que o Hitler pode ser considerado um anticristo, mas não o anticristo. O anticristo ninguém pode afirmar peremptoriamente quem é, e nem compete a nós fazer isso, especular sobre isso, porque na verdade ele só vai se revelar de fato quando a igreja for arrebatada, né? Nos idos de 92, 93, quando me converti, a tônica do momento era o Mikhail Gorbachev, diz que ele era o anticristo, e ele já era, né? Inclusive por causa da marca, né, que ele tinha na ele testa. tinha uma mancha na testa que parecia assim o mapa mundi, né? Pois é isso aí. Já foi o Gorbachev, já foi o Obama, né? E a turma fica buscando fazer relação, né? O fato é que não tem como apontar isso de forma decisiva. Pois bem, meu pastor, nós ainda temos tempo para mais uma. Essa aqui dá tempo para hoje. Ó. Israel fará parte do arrebatamento ou ficará na terra? Então, essa pergunta aí geralmente é feita por causa de uma confusão que se faz entre o indivíduo, né, que é israelita, e o povo de Israel, no sentido escatológico, né? Nem no sentido de hoje, no sentido escatológico. Então, vamos esclarecer rapidamente. O indivíduo israelita hoje, uma pessoa israelita, ela é como qualquer outra pessoa. Não existe nenhum privilégio. O camarada é israelita, então ele é especial, porque ele é o povo. Não, veja, nesse período que nós estamos, Deus, a Bíblia é clara ao dizer que Deus derrubou a parede da separação. Não há nem mais gentil e nem judeu. A salvação é para todos, a oportunidade de salvação é para todos, e para ser salvo, tem que crer e se arrepender, não importa se é judeu, se é gentil. Então, se um judeu morrer hoje sem entregar a sua vida a Jesus, ele morre condenado. Não, mas ele é judeu e tem uma promessa. Não, meu irmão, não confunda. Hoje, judeu e gentil não tem privilégios, distinções nenhumas. Qualquer pessoa, seja judeu, seja não judeu, que no caso a Bíblia chama de gentil, né, aquele que não é judeu, para ser salvo são os mesmos requisitos. Tem que crer para ser salvo, tem que se arrepender, é a mesma coisa. E o israelita que for salvo, claro, por ocasião do arrebatamento, se ele estiver vivo, ele vai ser arrebatado, vai ser transformado. Se ele já tiver morrido salvo, ele também será arrebatado, porque os mortos em Cristo estarão primeiro. Então, o israelita salvo hoje, ele faz parte da igreja. Claro que há muitos que às vezes fazem uma distinção, porque o camarada é judeu,
ele usa lá uns certos apetrechos e uma indumentária, e por conta disso ele é muito especial, porque ele fala hebraico. Claro, falar hebraico é um privilégio, são poucas pessoas que falam hebraico. Então, se alguém fala hebraico, não é porque é judeu, mas é algo muito importante a pessoa falar. Agora, não, a ascendência da pessoa é israelita. Muito bom, não tem nada, é uma coisa digna de nota, não é? Mas no que tange a salvação, não muda nada. Não tem diferença, não tem nenhum privilégio. Falando do indivíduo. Agora, o que nós vamos distinguir aqui? O povo de Israel, mas não hoje, porque hoje na verdade, Israel está lá, é uma nação constituída, tem o povo de Israel, muito bem. Mas no futuro, no período pós-arrebatamento, claro, Deus vai começar a cumprir aquilo que ele prometeu na aliança que ele fez com Abraão, na aliança davídica, não é? Quem estuda sobre as alianças bíblicas sabe que a aliança abraâmica é uma aliança perpétua. Você ler Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, Gênesis 17, você vai ver que a aliança que Deus fez com Abraão, a chamada aliança abraâmica, é uma aliança que envolve terra, envolve descendência, envolve a bênção propriamente dita, e a terra prometida, Israel nunca ocupou, que vai do Egito até o Iraque, né? Do Egito atual até o Iraque. O Egito e o Iraque atual também, não é? Então, veja, Israel nunca ocupou todo esse espaço. E Israel vai ocupar isso por ocasião do milênio. A aliança de Deus é perpétua. A questão do trono davídico também, veja que em Apocalipse está claro que Jesus é a raiz de Davi. É uma referência, claro, àquela profecia de Isaías 11, que menciona a raiz de Jessé. Veja como em Apocalipse ocorre a atualização da profecia. Porque lá em Isaías 11 se menciona a raiz de Jessé, porque Davi é filho de Jessé. Agora, lá em Apocalipse já se menciona a raiz de Davi. Por quê? Porque Jesus é o herdeiro do trono davídico. Então Jesus ele vai reinar em Jerusalém para se cumprir essa profecia. Então, tem um plano escatológico envolvendo o povo de Israel, e é nesse sentido que Israel é privilegiado, porque a aliança que Deus fez com o povo de Israel para o tempo futuro, isso é algo perpétuo. Então, o remanescente israelita, que atravessar o período tribulacional, vai povoar a terra no milênio, vai povoar especialmente, claro, Israel, Jerusalém. Agora, o israelita hoje, claro, o povo de Israel é um povo abençoado por causa dessas promessas. A nação de Israel é uma nação preservada por causa das promessas. Israel não sofreu a lei da mortalidade dos povos, mas não quer dizer que o israelita hoje ele é salvo automaticamente só por nascer israelita. Não, não existe esse tipo de predestinação com respeito ao povo de Israel. Deus elegeu o povo de Israel como um povo para, claro, ser um reino sacerdotal, né? Como diz lá em Êxodo, capítulo 19, mas isso vai se cumprir ainda, porque Israel não exerceu esse papel, né? A igreja hoje é um sacerdócio real. A igreja é um sacerdócio real, espiritualmente falando, mas Israel lá no futuro vai ter também esse papel como um reino sacerdotal. Mas hoje não há qualquer distinção. Seja judeu, seja gentil, tem que crer e se arrepender para ser salvo. Muito bem, meu pastor. Vamos aproveitar aqui, ó. Eu vou deixar para os irmãos os contatos do CETAD, que estão aqui, o telefone fixo, o nosso WhatsApp da secretaria, e-mail, o nosso site, de onde também você pode adicionar o WhatsApp, e as nossas redes sociais. Tire um print da tela, porque se você deseja ser aluno do CETAD, você pode nos chamar aqui
Se você também deseja implantar um núcleo do CETADB na sua igreja, também você pode nos chamar através de qualquer um desses contatos para ter orientação de como você pode proceder. Então, vamos lá, tire um print, porque eu já vou finalizar a nossa aula de hoje. Quero agradecer aqui a cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco, desejando que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O arrebatamento é uma morte. O arrebatamento é uma morte, já que todos têm que passar pela morte. Essa questão vai ficar para a próxima aula, né? Na próxima aula nós vamos entrar com esta e com outras que nós temos no nosso temário. Será a aula de número 194. Desde já queremos convidar, não é, a cada um dos irmãos para estarem conosco. Pastor Ciro, as suas considerações finais. Deixa eu agradecer o pastor Alexandre Rodigues, está com a gente aqui. Ele é coordenador, monitor do nosso núcleo lá em Rio das Flores, aí no abençoado estado do Rio de Janeiro. Realizaram recentemente, no final de semana, uma formatura abençoada e já estão dando prosseguimento com o curso médio lá. Que mês, maravilha! Vamos avançando em nome de Jesus. Pastor Ciro, qual a palavra? Amém. Quero agradecer e, mais uma vez, incentivar os irmãos a que façam o nosso curso Perguntas Escatológicas, porque assim você vai ter, claro, aí está, veja, nosso curso, nesse livro aí, você vai encontrar as respostas de uma maneira, assim, numa ordem, né, que você possa entender, porque uma das chaves para você entender a escatologia é você entender a ordem dos acontecimentos, a maneira como eles vão ocorrer de acordo com a agenda que Deus estabeleceu, o calendário profético, não é? Então, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe o pastor Hércules, aí em Apucarana, toda a nossa equipe, nossa irmã Eliane, né? Nossa vice-diretora, e todos os nossos irmãos e amigos, funcionários do CETADB, professores, alunos espalhados pelo Brasil e também pelo mundo, né? em muitos países nos acompanhando. 25 países para a glória do Senhor. Que Deus abençoe, é um privilégio poder participar dessa aula de número 193. Quem diria, hein? Maravilha! É isso daí. Deus abençoe os irmãos, pastor Ciro, nossa palavra de gratidão aqui. Estamos juntos. Qualquer coisa é só chamar os irmãos. Esse WhatsApp que está fixado aqui nos comentários é o meu telefone pessoal. Se você precisar de alguma informação a respeito da escola, dos cursos, como implantar núcleo, como se inscrever, é só chamar e nós vamos estar à disposição para orientar os irmãos. A paz do Senhor. Até a próxima aula em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.